bendecidos con toda bendición. Uma saudação a todos os amadores da verdade que só andam na luz, os que de coração limpo e puro querem agradar a Deus. Que tremendo escutar como vocês já estão falando aos seus irmãos perdidos, com esse amor verdadeiro. Com certeza e convicção, a tempo e fora de tempo. Goste a quem gostar. A ideia é que você não se envergonha de seu Deus e é um valente e fiel anjo de Melquisedeque Lisbete. Por isso é que a ti foi dado o galardão da promessa, que é a vida eterna, e vida em repouso, em prosperidade, em gozo, em saúde, em paz e justiça. Tudo o que pedem ao Pai Melquisedeque em meu nome Lisbete, lhes é dado. Que lindo viver assim pela eternidade. A cada dia vai rejuvenescendo, ficando mais forte. Nem todos são capazes de entrar em meu reino, mas se entrou, é porque é humilde e transparente. A luz resplandeceu sobre ti. Amém, aleluia! No tema de hoje, o sacrifício de Cristo, vou demonstrar um pouco mais porque a morte de Cristo na cruz há 2000 anos não efetuou nenhum tipo de salvação e poderia ter sido evitada. Pensei muito nos jafeitas, já que os que se aproximaram de nós e já são parte de nosso reino, me amam tanto sem ter me conhecido antes. Isso me traz tanto gozo, e por seu amor puro para conosco, terão a vida eterna juntamente com seus pais espirituais e seus irmãos. Aleluia! Hoje, por amor a eles, é importante que eu compartilhe sobre a revelação desse sacrifício na cruz. Mas primeiro quero começar compartilhando um pouco sobre o que falamos na quarta no tema Incredulidade de Israel. Neste tema, falamos sobre esse Nico Martim, que arrastou a terça parte das estrelas do céu. Isso é porque é um ser abominável, que divide ao invés de unir. Nas bem-aventuranças diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E um pacificador é um filho obediente de Deus, que sempre busca e estabelece a paz. Martim não é um pacificador, e sim um destruidor, um bandido e uma raposa. Ele não é bem-aventurado, porque ele rompeu a paz nos irmãos que estavam unidos. Veja o que diz Cristo no livro de Tomé. Jesus disse: 2 descansarão em uma cama, um morrerá, o outro viverá. Salomé disse: quem és tu, homem? Como mandado por alguém, te estendeste em minha cama e comeste da minha mesa. Jesus lhe disse: sou quem vem da igualdade. A mim me deram das coisas do meu Pai. Salomé disse: sou tua discípula. Jesus lhe disse: por isso eu digo que quando alguém se iguale, ou seja, quando alguém consiga empatar, se encherá de luz, mas quando se divida, se encherá de escuridão. Todos fomos testemunhas presenciais de quando Martim causou divisão entre os irmãos, e ele agora está cheio de escuridão. É Cristo Lisbete que foi enviada por esse alguém, Melquisedeque, o Deus Pai, e vim da igualdade para levar a morrer teu corpo pecaminoso carnal, que está em tua mente, e assim poder viver conforme ao homem espiritual. Assim é como eu consegui empatar essas duas inimizades em tua mente, e agora estão em paz para sempre. Não há quem mude isso, algo que nenhum homem pode alcançar sem Cristo Lisbete. Isso comprovamos porque sou quem vem da igualdade de Deus, Melquisedeque Lisbete. Vejamos o que significa a palavra igualdade. Qualidade de duas coisas ou pessoas iguais, que têm as mesmas características quanto a sua natureza, quantidade, forma ou qualidade. Eu trago a igualdade de Deus e a reconciliação necessária para que alguém entenda a imparcialidade de Deus. Vejamos o que diz em Hebreus sobre essas duas coisas, imutáveis, em Hebreus 6, 17 ao 20. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu conselho, ou seja, que não há maneira de mudá-lo, interpôs juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos um fortíssimo consolo, os que nos refugiamos,
para agarrarmos a esperança posta diante de nós. Essa esperança da vida eterna só se alcança se está preso à videira verdadeira, como o corpo de Cristo Lisbete. O que Deus une não o separa o homem. Se Melquisedeque é a cabeça de Cristo Lisbete e são inseparáveis, então vocês, que são a igreja, o corpo de Cristo Lisbete, são inseparáveis de mim, a qual temos como segura e firme âncora da alma. Isso não há quem mude, porque é juramento de Deus mesmo. Que classe de segurança e firmeza há em ti ao receber o Espírito de vida? Que beleza! E que penetra até dentro do véu, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando diz penetra até dentro do véu, está se referindo ao corpo terrenal de Cristo, que entrou por nós como precursor. Eu sou esse precursor de vocês, mas já não há necessidade de morte física, porque todo precursor tem seu fim. Mas o fim do qual Cristo é partícipe é do corpo pecaminoso carnal. Porque lembrem-se que Cristo nunca pecou. Diz ao que não conheceu o pecado por nós, o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. O fez pecado significa que foi feito igual a todos vocês para poder levá-los à vida eterna, por não ter pecado, em negar a Melquisedeque Cristo Lisbete nessa nova dispensação. Se não fosse porque o pai Melquisedeque se manifestou a mim no terceiro dia, eu teria dito o mesmo? E como faço? Amém, aleluia! Ah, e não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nossas debilidades, mas sim um que foi tentado em tudo segundo nossa semelhança, mas sem pecado, para que Cristo possa se compadecer das nossas debilidades. Tem que estar presente na mesma época ou tempo que nós, porque se compadecer é compartilhar a desgraça que pertence a outra pessoa, doendo-se por ela. Isso nos confirma que o véu ou o corpo terrenal do Cristo que morreu há 2000 anos não pode ser o que se compadece de nós. É impossível. A chave está em que Cristo hoje veio segundo a semelhança de vocês, e não um ser místico como pensa o sistema religioso. A terra e o céu foram reconciliados em Cristo. E já sabemos que esse céu e terra são o homem terrenal e o espiritual em tua mente. Isso jamais pôde se cumprir naquele tempo do Cristo de 2000 anos, porque o homem não tinha o espírito para poder ser reconciliado em sua mente. É agora que, através de minhas palavras, recebem o espírito e assim é que podem ser reconciliados. Claro, porque Deus é espírito, e se os homens já nascem com um espírito, não tem sentido que Deus os reconcilie consigo mesmo. Deus quer dar um espírito aos homens, e o faz só através da manifestação de Cristo Lisbete, para assim poder reconciliá-los com Ele, como diz na segunda carta aos Coríntios 5:18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A única maneira de ser reconciliados com Deus mesmo, Melquisedeque Lisbete, é através de minha missão como a ungida de Melquisedeque. E se não tem meu espírito, que chega através de escutar minhas palavras e guardar meus mandamentos, então não é de Deus? Veja como diz na carta aos Romanos 8, do 9 ao 11. Mas vós não viveis segundo a carne, senão segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus mora em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que levantou dos mortos a Jesus mora em vós, aquele que levantou dos mortos a Cristo Jesus vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que mora em vós. Por isso, ninguém pode dizer que nasceu com um Espírito, porque está dizendo que ele conheceu a Cristo pessoalmente e o escutou, e agora tem o Espírito de Cristo. Claro, porque de que outra maneira poderia uma pessoa mortal, que tem carne, viver segundo o Espírito, se não foi ensinado por Deus mesmo, que é o único que pode te dar seu Espírito? Se todos nascêssemos com um Espírito, as pessoas não morreriam, porque o Espírito é o que dá vida. E o versículo não diria: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele?
dando a entender que nem todos o têm. Nem todos são os filhos de Deus. Mas se é amador da vida, siga me escutando. E te garanto que será um filho de Deus e viverá eternamente, curado, próspero, em gozo e em paz. Da mesma maneira que vive Deus e seus santos anjos. Agora, voltando ao homem iníquo, não só Martim está recebendo o castigo por ter desviado minhas ovelhas, senão que também o castigo está sobre todos os líderes que dispersaram ovelhas de meu reino, como diz em Jeremias 23:2. Portanto, assim disse Melquisedeque-Lisbete, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não haveis cuidado. Eis que eu castigo a maldade das vossas obras, diz Melquisedeque-Lisbete. Agora podemos entender quando Cristo Maria perguntou a Pedro 3 vezes se o amava. 3 vezes. Ela disse: instrui, ensina e dê pasto espiritual às minhas ovelhas, algo que Martim até agora não está fazendo. Aparece o número 3 de novo, figura dos 3 anos da missão de Cristo Lisbete no coração da terra. Agora vamos ver se neste último ano me obedecem. Já lhes disse se tem que confrontar a Satanás, demonstrem as evidências, para que ele reconheça quem é ele e o que fez. Porque se ainda Satanás se arrepende de seu pecado, será restituído. Demonstrem o que diz em Salmos 41:9. Até o homem de minha paz, em quem eu confiava, o que de meu pão comia, levantou contra mim seu calcanhar. Quem acham que foi esse traidor que comia de meu pão o maná fresco, que esteve escondido até que eu o revelei? Martim? E ele, como pai de mentiras que é, teve prazer mentindo para poder arrastar a terça parte das estrelas? Claro, porque se ele tivesse falado a verdade e tivesse dito que não estava mais comigo porque o confrontamos, quando vimos que ele estava roubando dos dízimos da igreja da Colômbia, ninguém teria ido com ele. É uma raposa e usou mentiras para poder sair com o seu. O teríamos ajudado para que se corrigisse? Lembrem-se que eu tentei ajudá-los em dezembro de 2013 e não aceitaram a ajuda? E não só isso. Tinha um respaldo de infiéis e falsos nesse púlpito. Até Harry e Henry, homens que falaram coisas horríveis de nosso pai antes que saísse do véu. E Martim sabia muito bem. E não tinha mais traidores do edificador, porque não quiseram se unir a ele. Eles não sabem com quem se meteram, e logo saberão quem eu sou. Digam toda a verdade que vocês conhecem desses homens maus e perversos, por amor para salvar a um irmão perdido. Por não terem aceitado o borrão e conta nova que eu os ofereci, terão que prestar contas por tudo o que fizeram. Serão envergonhados, e vocês, os fiéis, que sim aceitaram o borrão e conta nova, jamais serão envergonhados, porque aos olhos de Deus são como águas que passaram. Amém, aleluia. Que alívio quando tem uma dívida que mesmo que vá pagando por causa dos juros, parece impossível de liquidar e vêm seus pais e te dizem: a dívida já está liquidada e não tem que pagar mais. Assim mesmo fizeram com nossa mente, limparam nossa mente e agora vivemos vidas novas e lindas. O passado já não nos afeta, porque Deus mesmo o deixou para trás e não se lembrará mais dele. Por isso eu, Melquisedeque, sou Lisbete, o desejado das nações, que veio para limpar sua era, para que vivam vidas realizadas, como o mais importante para Deus. Antes, se sonhava viver uma vida de paz e gozo, saúde, prosperidade, mas hoje em dia isso é uma realidade em nossas vidas. E é só por ser fiel e escutar a voz de Deus mesmo que te fala hoje. Isso é simples, verdade? Se alguém te pergunta, quer viver eternamente? O que você diria? Claro, verdade? Bom, só tem que escutar a Deus, falar. E depois que o escutar, guarde sua palavra. Então virão a ti e farão morada em tua mente. E abençoado, se Deus te fez uma coluna em seu templo, você jamais sairá daí e viverá uma vida perfeita eternamente. Tudo ao teu redor se arruma, a natureza, os animais, as pessoas, o clima. Bom, o que não se arruma quando um filho de Deus é manifestado na terra?
A palavra diz que a manifestação dos filhos de Deus é muito necessária. Vamos ver na carta aos Romanos 8, do 18 ao 21. No entanto, o que agora sofremos não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais adiante. Isso venho fazendo desde o princípio, revelando mistérios e levando-os de glória em glória. E fica ainda melhor. Vocês não verão nada comparado com o que vão ver. Vão se gozar tanto! Aleluia! Pois toda a criação espera com anseio, com ansiedade, o dia futuro, hoje, em que Deus revelará quem são verdadeiramente seus filhos. Contra sua própria vontade, toda a criação ficou sujeita à maldição de Deus. No entanto, com grande esperança, a criação espera o dia em que será liberta da morte e da decomposição e se unirá à glória dos filhos de Deus. Se este mundo, que não conhece a Melquisedeque Lisbete, se unirá à glória de nossos filhos, então sua esperança será viver eternamente. Se acaba a morte e a decomposição, que até agora não parou, tanta gente morre diariamente, e é porque vocês não se manifestaram para ir salvá-los. Já viram quão importante é a manifestação de vocês, filhos de Deus? É que vocês são os que já começaram a arrumar o mundo ao seu redor, em seus trabalhos, em seus lares, as crianças, na escola. Bom, onde quer que vocês entrem, sua presença causa um efeito bom ao seu redor. E quando eles saibam que vocês são a esperança deles, os receberão com tanto júbilo e louvor. Claro, porque vocês são essas testemunhas fiéis, os únicos seres no mundo inteiro que têm a fé de Cristo e creram que Deus anda e habita entre vocês, com um corpo igual ao de vocês, para poder se compadecer e salvá-los da morte e da decomposição deste corpo. Minha palavra é o Espírito de vida, e o que me recebe e me ama é amado por Deus Pai Melquisedeque. Isso está escrito em João 14. Diz: o que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado por seu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus não mente, ele só fala a verdade. Bem-aventurados os de limpo coração, porque eles verão a Deus. Vocês são de limpo coração, e por isso, com certeza e convicção, falam ao mundo sobre seus pais que amam tanto. Que beleza os dias que vivemos, graças ao nosso Rei, que nos achou dignos dele, e se manifestou a mim para poder salvá-los e cumprir todas as suas promessas. O mundo está há anos esperando ver se o que está escrito na Bíblia é verdade. E nós podemos dizer com autoridade que Deus sim cumpre suas promessas, porque somos um testemunho vivo do que fez em nossas vidas. Mas até que o mundo não saia do sacrifício na cruz de 2000 anos, não poderão ver a Cristo Lisbete, que veio salvá-los. Com essas evidências, vocês poderão dizer-lhes que se esqueçam do que aconteceu há 2000 anos e que escutem sobre o verdadeiro sacrifício que tem validade para ressuscitá-los juntamente com Cristo, sem ter que morrer fisicamente. O Rei me disse que hoje vários jafeitas estão me escutando por todo o mundo e com este tema vão ficar impactados e se unirão à videira verdadeira para começar a receber da fonte que brota para a vida eterna. Me provarão para ver se é verdade que o que eu falo funciona e se gozarão porque vão ver que Deus está neste lugar e nos honrarão verdadeiramente. Algo que os ramos naturais, as virgens insensatas, não fizeram. Se cumpre hoje que os que agora são últimos, neste dia serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A cada dia vai se cumprindo mais o escrito diante de nossos olhos. Assim é que podem ser testemunhas fiéis de Melquisedeque Lisbete, o grande eu sou. Claro, porque para poder ser uma testemunha de alguém, tem que vê-lo e conhecer suas ideias e seus projetos, para assim poder ser uma testemunha fiel. Veja como diz em Isaías 43, do 10 ao 13. Mas tu és minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor, tu és meu servo. Tu foste escolhido para conhecer-me, para crer em mim e para compreender que só eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Eu, sim, eu sou o Senhor, e não há outro Salvador.
Primeiro anunciei teu resgate, e depois te salvei e o proclamei ante o mundo. Nenhum Deus estranho jamais o fez. Tu, Israel, és testemunha de que eu sou o único Deus, diz o Senhor, desde a eternidade e até a eternidade. Eu sou Deus. Não há quem possa arrebatar a ninguém de minha mão. Ninguém pode desfazer o que eu fiz. Uau, que palavras mais poderosas! Isso me soa ao único Deus que você conhece, Melquisedeque Lisbete. Teu Deus fala assim com poder e autoridade. Porque eu sei que fora de mim, Melquisedeque Lisbete, não há outro Deus. Amém? Aleluia! E para os que não me conhecem ainda, provem-me nisso, para que vejam quem eu sou. Já não peçam a um Deus que não existe? Se querem algo, peçam ao Pai dos Espíritos, Melquisedeque, no nome da Mãe dos Espíritos, Lisbete, para que sejam respondidos de uma vez por todas. Estou dando a melhor receita para a tua saúde, prosperidade e paz. Não jogue no lixo, use. Mas quando você vir que dá resultado em tua vida, tem que me dar honra e louvor, porque sou um Deus zeloso, e se é meu, exijo lealdade e fidelidade. Está disposto a fazê-lo? Me dar lealdade e fidelidade em troca da vida eterna? Pense bem, porque com Deus só há transparência e pureza de lábios. Agora, como lhes mencionei no princípio do tema, o sacrifício de há 2000 anos não efetuou nenhum tipo de salvação e poderia ter sido evitado. Nos próximos versículos vou mostrar. Comecemos lendo a primeira carta aos Coríntios 2, 7 e 8. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória, a que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor de glória. Já viram que por falta de conhecimento, a sabedoria oculta, é que crucificaram ao Senhor de glória? Os profetas mencionaram sobre o Salvador que viria nos últimos dias. E o mundo pensou que quando veio há 2000 anos, é sobre esse Salvador que profetizaram e não é assim. Mais uma vez, por falta de conhecimento, a sabedoria oculta, me crucificaram, que é figura de ter me negado e me eliminar de suas vidas. Primeiro que tudo, os últimos dias não foi há 2000 anos atrás, porque se naquele tempo tivessem sido os últimos dias, não estaríamos aqui com corpos mortais e ainda morrendo. Porque a manifestação daquele Cristo que os profetas disseram que viria, teria sido para ficar, para sempre e dar-nos vida eterna. Isso não aconteceu na passada manifestação. Então, se estamos vivos hoje e ainda, não se cumpriu que Cristo se manifeste para ficar eternamente e dar-nos vida eterna? Então estamos nos últimos dias. Se nessa vida não se manifesta o Cristo e a vida eterna, então será em outro tempo. Mas quando você vir que se acaba a morte e a decomposição dos corpos, tenha certeza que esse grupo de pessoas é guiado por Deus mesmo. Sigamos agora em Marcos 14:35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Se Cristo sabia quão necessário era morrer fisicamente na cruz, então, por que ela está pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dela aquela hora? Isso não tem sentido algum. Vamos a outro versículo em Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este havia resolvido colocá-lo em liberdade. Se não fosse pela incredulidade do povo que escutou a Cristo naquele tempo, jamais a teriam crucificado. Bom, acabamos de ler. Pilatos, em seu juízo, reconheceu que não havia nada de mal nela, e já havia decidido soltá-la, mas os judeus insistiram que a matassem. Estes homens maus e perversos, se pudessem, hoje me fariam o mesmo. Me odeiam sem motivo. Assim mesmo está escrito: sem motivo me odiaram. Quando Cristo veio à Terra há 2000 anos e morreu fisicamente na cruz, não é porque era necessário morrer para salvar ao mundo. Foi pela maldade de pessoas que não suportam a ordem e a limpeza que eu exijo para que Deus esteja contigo. Eles acham que Deus está com eles, ainda que se portem como uns imundos, e estão muito equivocados.
e preferem os desejos enganosos de sua mente carnal, escolheram a morte acima da vida, não conhecem a Deus. Acham que Deus aprova a desordem e não é assim. Melquisedeque e Lisbete são um Deus de ordem e retidão. Sigamos vendo outros versículos para ver como é que essa morte na cruz não foi necessária para cumprir o propósito de salvação. Essa morte só serviu para demonstrar o que pode fazer um povo incrédulo ao não reconhecer ao próprio Cristo e terminar matando-o, em Mateus 27:46. Perto da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Como ela vai clamar ao Pai, por que me desamparaste, quando se supõe nas Escrituras que isso foi profetizado? Quem a tivesse escutado se perguntaria o que aconteceu com Cristo, se para isso foi que ela veio, não? Isso causaria dúvida a qualquer que cria nela. Também ela foi a que disse que o Pai e ela são um, e que ele não a deixou só. Veja como diz em João 16:32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. As palavras que ela utiliza na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? São palavras de alguém que está atribulada e não pensa que seja necessário passar por isso. Ela sabe que Deus não a deixou só. Acabamos de ler, e também em João 8:29 diz: O que me enviou comigo está, não me deixou só o Pai, porque eu faço sempre o que o agrada. Soa contraditório que Cristo diga isso e depois diga que a desamparou? Viram como isso não tem coerência? Para isso eu estou aqui, para revelar a verdade do que aconteceu lá e por que devem sair dessa cena de crime. Esperamos pacientemente até que o homem vá se desenvolvendo e evoluindo para que nestes dias do fim, Cristo pudesse se manifestar e assim não receber um trato tão cruel e injusto como naqueles tempos. Neste país onde vive Cristo, há direitos para protegê-la e as mulheres são tratadas com igualdade. Percorremos um longo caminho para chegar a este ponto, mas por fim chegou o momento de salvar ao mundo com a verdade e a luz. O amor entre Deus, Melquisedeque e Lisbete é tão forte que por amor a esse filho da promessa, que nasceu deles neste tempo do fim, Deus se manifestou uma vez mais para salvá-los e cumprir a promessa da eternidade. Nos temas anteriores, vim mostrando como a morte na cruz do Calvário não é a que salva o crente, senão a loucura da pregação, que é o evangelho eterno que eu prego. Já vimos que Cristo tentou evitar essa morte na cruz, pedindo ao Pai. Também mostrei evidências onde diz por que a mataram. Este tema é bem longo e poderia ter outra parte. Temos muitos versículos para respaldar o que venho lhes dizendo sobre o sacrifício de Cristo e qual é que, na verdade, é de benefício para a humanidade. A morte na cruz há 2000 anos foi um abuso e um assassinato. Lembrem-se que lhes compartilhei por que, quando um dos soldados abriu seu costado com uma lança, no mesmo instante saiu sangue e água. E é porque Cristo Maria estava grávida. Por qual outro motivo sairia sangue e água no mesmo instante de seu costado, se não é porque levava um bebê em seu ventre? Ah, outra coisa, o versículo diz que quando chegaram a Jesus, como já a viram morta, não quebraram suas pernas. Então, se já estava morta, por que enfiaram uma espada em seu costado? Porque queriam estar seguros que o bebê morresse também. Com certeza ouviram se movendo em seu ventre por falta de oxigênio? Que horrível! Espero que com este tema os tenha colocado a pensar e os ajude também a poder explicar com mais facilidade ao mundo o que na realidade aconteceu na cruz do Calvário. Nós somos os únicos que temos a verdade sobre Deus Pai e seu Cristo. E como sempre os disse, e agora vocês dizem a todos os que encontram em seu caminho, o que tiver sede, venha, e o que quiser, tome da água da vida gratuitamente.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Os amamos para sempre e nos vemos logo.